Olá amigos, vamos a mais uma análise nesse feriado de Corpus Christi, dia 11 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Procedimento bem simples, canto inferior direito aí do seu vídeo. É só você passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção que vai aparecer aqui para se inscrever gratuitamente no canal. Para você receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações, informações relevantes, acompanhamento de todas as operações de swing trade, é só você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular, tanto para iOS quanto para Android. O link também direto para o aplicativo na loja da Apple e do Google está aqui na descrição desse vídeo. Então essa análise é uma análise para falar sobre o mercado lá fora, que nesse momento vai caindo muito forte em vários mercados, seja o mercado, principalmente o mercado americano caindo bem, a bolsa europeia também caindo bem. Então a ideia aqui é, eu falei agora há pouco, fiz uma análise agora há pouco da especial da COGN3, agora dá um giro, como é que estão se comportando primeiramente aí o EWZ, que é um ETF que representa basicamente o nosso Ibovespa, né, com as principais ações aqui da nossa bolsa. E também falar um pouco do S&P, falar um pouco de petróleo, falar um pouco aí das ADRs nesta análise. Começando aqui pelo EWZ, temos uma queda basicamente aqui de 9,5%, tá? 9,5%, uma queda acentuada no pregão de hoje, um baita gap de baixa, aumentando a probabilidade de testar os próximos pontos de suporte aqui, por exemplo, na faixa ali primeiramente na faixa ali dos 27,80 até um patamar ali na faixa dos R$ 27,50. Depois disso, tem outro nível de suporte que seria essa região aqui, ó, por volta ali dos 26,30. Então são níveis de suporte que podem ser testados para depois gerar alguma sinalização de alta. Então o mercado vai corrigindo a forte alta que aconteceu aí nas últimas semanas, colocando até no gráfico semanal aqui do EWZ, forte alta aqui nas últimas 3 semanas, principalmente na semana passada, bate na região de gap, no início do gap e começa a perder força. Então vai ser importante para essa semana, fechamento dessa semana, sustentar-se acima dessa região aqui. Se não sustentar e a próxima semana perder essa mínima, caminho mais provável para o fechamento desse gap de alta aqui no gráfico semanal, ou seja, uma região de suporte que mediana ali na faixa dos R$ 25,00 por volta de R$ 25,65 e depois aqui mais por volta dos R$ 24,63. Então os R$ 24,66 sendo mais exato, seriam os próximos níveis importantes de suporte no gráfico semanal para o EWZ. Então essa queda do EWZ, essa queda acentuada aqui, a gente olhando como é que estava o EWZ, fazendo uma comparação com o Ibovespa, temos aqui o Ibovespa aqui fazendo também um sinal de baixa ontem, que gerou o que esse sinal? Que eu comentei na análise de fechamento de ontem. Um sinal para se ter uma correção. A correção pode ser uma correção no preço, que é um movimento para baixo, uma correção no tempo, um movimento lateral. Então com essa queda lá fora, vai aumentar a probabilidade de a gente ter uma correção no preço, um movimento que vai buscar lá a média móvel 13 períodos ou até mesmo um patamar mais abaixo. O movimento foi longo de alta. Então, fazendo uma comparação até em relação ao gráfico semanal, seria dizer assim, comparar lá com o gráfico semanal do EWZ, colocar aqui o gráfico semanal do EWZ. Então, a gente teria que invadindo boa parte do candle de alta. Então, fazendo a comparação com o Ibovespa, teríamos aqui uma possibilidade de ter um retorno ali para baixo até dos 90 mil pontos no próximo pregão, ou seja, 90 mil pontos sendo um patamar de suporte agora para o índice, número redondo, e abaixo disso a média móvel de 13 períodos na faixa dos 97.128. Então são níveis que podem atingir aí o Ibovespa, que no diário tem um 91.400 e mais abaixo ali tem nível de suporte que eu já mencionei. Aqui no gráfico diário mesmo, um suporte intermediário do gráfico, a gente teria ali na faixa dos 87.946. Então, queda acentuada de 9% no EWZ. E como é que está o S&P? O S&P está aqui com queda em torno de 5,9%. Olha, o S&P já perdeu a mínima da semana passada. Então, onde estava o S&P, né? Olhando aqui para o gráfico semanal, subiu praticamente tudo, caminhando para esse gap. E tinha um nível de desafio aqui nessa região de um pequeno fundo no gráfico semanal. É um patamar que era um suporte que poderia funcionar como resistência. Chegou um pouco mais prolongado aqui para cima, aumentando a chance da gente ter uma correção aí no decorrer
ou dessa semana ou das próximas semanas. Você não tem como adivinhar o que vai realmente acontecer, ter a certeza que vai acontecer, mas você sabe que está num risco maior, aumentando gradativamente a chance de correção, assim como eu vinha falando do Ibovespa. Vai aumentando gradativamente a chance de se ter uma correção no preço ou no tempo. Aqui está acontecendo uma correção muito forte no dia de hoje. Gráfico diário, temos aqui um movimento forte para baixo com gap de baixo, deixando a chamada ilha de reversão aqui de tendência, que pode entrar agora numa nova tendência de baixa. Suporte mais próximo para o S&P, tem um gapzinho aqui na casa ali dos 2.955 e toda uma região aqui de dois topos anteriores na casa dos 2.941 com 940. Então, suportes mais próximos aqui para o S&P nesse movimento atual de queda. Passando aqui para o petróleo, no petróleo, dia de hoje de queda aí de 8,46%, que pode trazer também um sinal para movimentação para baixo na Petro, mas o petróleo ainda continua na sua tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Anula a tendência de alta do petróleo aqui se voltar para baixo dessa patamar, desse fundo aqui, que é basicamente ali na faixa dos 33,63. Então, voltando para baixo dessa região, que inclusive aqui tem um patamar de suporte antes, e depois tem esse outro nível aqui, voltando para baixo desse nível, anula a tendência de alta de curto prazo no petróleo. Indo para o gráfico semanal do petróleo, temos um bom movimento de alta que invadiu uma região de gap. Região de gap, local onde poderia bater aqui nesse patamar ou até mesmo testar essa região e gerar algum movimento para baixo, movimento já longo para cima. Até agora não quebrou a sequência de mínimas ascendentes no gráfico semanal, mas está dentro de um movimento de queda que vai apontando no gráfico diário para se ter algo mais para baixo. E o suporte mais próximo aqui no gráfico diário vai ali na casa dos 36,96 até um patamar na faixa dos 36,02. Na sequência, vamos falar aqui então tem aqui o índice também dos países emergentes, que também a gente pode ver um movimento para baixo, movimento forte, também uma chamada ilha de reversão, olhar aqui no gráfico semanal. Então no gráfico semanal também vindo com um candle muito forte para baixo, invadindo boa parte do candle anterior de alta. E agora olhando para as ADRs, né, que representa aí, as ADRs lá, as nossas ações negociadas na Bolsa Americana, Petrobras, Vale, Bradesco, Ituba, eu vou passar aqui falando de Gol, até de GGBR também, vou falar aqui primeiramente de Petrobras. Petrobras caindo hoje na casa aí de 8%, na faixa de 8% exatamente, dentro no seu movimento de queda, de correção, contra ainda uma tendência a tendência ainda é de alta no gráfico diário. Se voltar para baixo dessa região aqui, passar a trabalhar abaixo desse patamar, aí começa a trazer um cenário mais de indefinição da tendência, aumentando a chance até de voltar a ter uma tendência de baixa do preço. Mas enquanto esse cenário de tendência de alta estiver favorável aqui, ou seja, estiver mantendo-se acima do nível ali na faixa dos 7,13, seria interessante para compra após testar um nível de suporte, seja esse regiãozinho de topo anterior ou até um nível um pouquinho mais para baixo, para buscar a entrada de fundo ascendente, principalmente a gente falando da Petrobras aqui que eu vou comentar agora. Então aqui seria um nível de suporte imediato ali na faixa dos 7,49 e o ponto mais baixo R$ 7,13. Indo aqui para a PETR4, a Petro, temos um movimento para baixo. Se a gente tiver uma queda ali aproximada de uns 8% no próximo pregão, representando a queda de hoje, a gente estaria falando aqui numa queda ali buscando um patamar em torno dos R$ 19,60, que não chegou a bater nesse topo anterior, pode ser inclusive até menos aqui, uma queda ali buscando testar a região de número redondo dos R$ 20. Um gap aqui de alta que é um patamar de suporte, 20,33, depois tem a região dos R$ 20 número redondo, em conjunto com um topinho ali anterior. Agora a Petro para baixo dessa região aqui já começa a trazer um cenário mais de mudança da tendência de curto prazo. Enquanto estiver aqui nessa região gerando sinal de alta, possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora. Para quem estava comprado no curtíssimo prazo, swing trade, curto prazo, gerou sinal de saída por aqui. E para quem segue com posição comprada, que o mercado tende a abrir com gap de baixa, abriu pulando seu stop, no meu caso, encerra a posição comprada na abertura aí do pregão. Voltando para a ADR, vindo aqui para a Vale 3, então na Vale 3 a gente já tem aqui uma queda de 7,3% nesse momento, uma queda mais acentuada de 7,3%, também deixando ali um gapzinho para um lado, um gap para o outro, enfim, uma chance maior de buscar os gaps anteriores, já está testando esse gap aqui, que é um patamar de suporte ali na faixa dos R$ 10,26, por volta de 10,26 aqui. O outro nível de suporte, mais outro gap ali na faixa de 9,84. Então tem alguns suportes nessa tendência atual de alta da Vale.
aqui na ADR da Vale, mas caminhando para um movimento para baixo. Também, na nossa ação aqui na Vale 3, no nosso mercado, gerando sinalização de alta ainda dentro desse movimento de subida, o foco maior seria buscar a operação na ponta compradora, conforme vou demonstrar aqui na Vale 3. Movimento aqui ainda fraco de queda, 4 pregões já caindo, a tendência é abrir com um gap de baixa e testar os níveis aqui anteriores de suporte, principalmente a região lá dos 52,50. Isso representaria uma queda de 3%, só que a gente está falando que a Vale está caindo na faixa de 7%. Então, se chegar a cair nessa faixa de 7, a gente já está falando da Vale se aproximar dessa região de fundo aqui anterior. Para gerar algum sinal de compra, quais seriam as alternativas? Fundo no gráfico diário, acima desse fundo aqui. Antes de perder, por exemplo, a tendência, só perde a tendência de alta de curto prazo e voltar para baixo dessa região de 49,20 a 48,78. De 49,20 a 48,78. Região de suporte aqui que, inclusive, tem essa região de topo aqui para trás. Então, houve um movimento, perdeu essa região aqui, anula a tendência de alta de curto prazo. Enquanto isso não fizer e gerar um sinal de alta aqui no gráfico diário, seria uma alternativa de arriscar uma operação na ponta compradora na Vale 3. Pode ser pelo gráfico diário, sendo mais agressivo ainda, ou seja, um perfil mais arrojado, um fundo no gráfico de 60 minutos, mais próximo de uma região de suporte. E quais são as regiões de suporte nesse atual movimento de subida da Vale 3? Temos aqui esses números do Fibonacci 52 e 59, que já era um nível aqui que eu já tinha mencionado em outra análise, esses dois níveis aqui, mas com esse gap, a tendência é de passar por esses níveis. E aí falando no nível de 61,8% Fibonacci, desse movimento de subida, 51,67 seria um ponto de suporte. Isso aqui representaria uma queda ali na faixa de 4,85%, podendo ainda vir mais para baixo. O outro suporte já vai ficar mais por volta do número redondo dos R$50. Se olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, tem um gap aqui, ó, que é justamente o fechamento completo desse gap é lá na região dos R$50. Depois de Vale 3, falando de BBDC4, rapidamente aqui queda acentuada aí na faixa de uns 9,28%, YouTube também, eu falei Bradesco lá ADR, tá? Se eu falei BBDC4, desculpa, BBDC4 a gente vai comentar daqui a pouco. Então BBDC queda aí na faixa de 9%, 8,8% e aqui YouTube 4 na faixa de 8,4% dentro de um movimento de correção, tendência ainda de alta, processo de correção, caso o mercado resolva dar uma freada nessa queda e gerar a sinalização de alta, ainda fica mais para se buscar a operação de compra a favor da tendência. Melhor ainda se for em cima dessa região de suporte que está vindo aqui testar, na faixa de 4,83 até uma região de topos anteriores ali, principalmente ali por volta dos 4,70. Então essa região inteira aqui, ó, desde esse gap até essa outra região de topo e gap aqui também seria um nível para se buscar alguma operação na ponta compradora. YouTube e BBDC4 também próximo de testar esse gap aqui, na casa ali dos 3,97, abaixo disso o topo anterior na casa dos 3,75 e aqui na faixa dos 3,64. São os suportes aqui mais próximos nesse movimento de subida. Para anular a tendência tem que perder esse último fundo aqui ascendente. Teria que fazer algo assim para anular a tendência de alta de curto prazo. Voltou aqui mais próximo do suporte, gerou sinalização de alta, que aí vindo aqui para o gráfico de YouTube 4, primeiramente BBDC4, né, que a gente está falando de BBDC4, vindo aqui para o fechamento dos gaps, esse gap ou esse aqui, junto com topos anteriores, algo para se avaliar em termos de buscar a operação na ponta compradora, seja de um fundo no diário ou um fundo no gráfico de 60 minutos. YouTube 4, da mesma forma, vindo aqui para a região de suporte de um gap aqui que é na faixa dos 25 e 25, ou mesmo região de topo anterior, que é um ponto mais testado aqui assim, ó, na faixa abaixo dos R$25, que seria mais dentro ali dos 24,70, 24,28. Essa região aqui seria a região mais forte de suporte num possível movimento de baixa. Veio aqui, gerou algum sinal de alta, possibilidade de abrir a operação de compra, seja pelo diário ou sendo mais arrojado pelo gráfico de 60 minutos. Temos aqui a Gol caindo bem também no dia de hoje, queda aí nesse momento de 17,35%, a queda realmente acentuada, 17% de queda, ativo com a volatilidade mais alta, logicamente. Então aqui a ação já gerou um sinal, comentei essa análise, comentei a Gol 4 na análise de ontem, né? na análise de fechamento do pregão de ontem, dia 10 de junho, falando sobre a questão desse ativo ter uma maior chance de ter um movimento de baixa, porque perdeu a mínima do candle anterior, gerou sinal de padrão de reversão dos candles, enfim, aumentou a chance de ter ou um movimento de baixa ou um movimento lateral. Foi a análise de ontem, pode até conferir essa análise. Então,
olhando aqui o que está acontecendo, 17% de queda na Gol lá fora, na DR da Gol, indo aqui para o gráfico da Gol 4 aqui no Brasil, na nossa bolsa, falando em 17% de queda, a gente está falando ali num teste da média móvel exponencial de 3 períodos, que a ativa está em tendência de alta e dentro do que eu falei na análise dela de ontem, olhar ali para alguns pontos de suporte, planejar alguma operação de compra a favor da tendência, batendo na região 17,17 a 15,68, gerou sinalização de alta nessa região, pode ser diário ou gráfico 60 minutos, melhor ainda que fosse o gráfico diário, possibilidade de abrir uma compra a favor da tendência de alta. Agora, se volta que vem muito forte para baixo, já não vai ficar com expectativa tão forte para cima, mas ainda, enquanto se mantiver principalmente acima desse gap aqui na faixa dos 15 e 11, ainda seria uma alternativa interessante para traçar uma operação na ponta compradora. Agora, para quem está comprado e não saiu aqui nessa perda de mínima, uma saída de swing trade, a tendência é que abra mais aqui forte para baixo no próximo pregão. E por último aqui falando de GGBR4. GGBR4 não, né? GGB, que é a ADR lá nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui a queda acentuada também, uma queda aí de 11,5%. Muito forte o movimento de queda, caminhando para um suporte aqui de um topinho anterior com um gap aqui na casa dos 2,52, então muito próximo desse patamar de gap, e aí abaixo disso a gente falar no suporte só nesses topos aqui anteriores, a região mais próxima ali dos 2,38, 2,35, então, principalmente dos 2,38, essa região aí de suporte para GGB, lá a ADR da GGBR4. E aqui no Brasil, na nossa GGBR4, uma queda que já foi grande no pregão de ontem, 4,14%, está dentro do movimento de queda. Falando em queda de 11% aqui, ou próximo disso, a gente falaria aqui num teste da região de topo anterior, basicamente. Chegou nesse nível, gerou sinal de alta, a tendência continua sendo de alta de curto prazo, possibilidade de se buscar a operação de compra. Agora, se o mercado passa, fecha forte para baixo na sexta-feira, não gera sinal de alta na segunda e segue caindo aqui, voltando para baixo desse nível, já começa a deteriorar a chance dessa compra de swing trade em cima de GGBR. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise e até o próximo pregão.